Meu nome é Evelyn e tenho 63 anos. Moro em Villovubro, Saskatchewan, uma cidade tranquila onde o tempo passa em seu próprio ritmo e o vasto céu da pradaria se estende infinitamente acima. Foi neste lugar pacífico e isolado que minha vida deu uma guinada inesperada, uma guinada que me levou a um encontro que mudaria para sempre a maneira como eu via a vida, a morte e o mundo espiritual. A fé sempre esteve no centro de quem eu sou. Quando criança, eu era frequentadora regular da igreja, membro ativa do coral e até mesmo fui professora da escola dominical por um tempo. Minha crença em Deus e nos ensinamentos de Jesus Cristo formaram a base da minha vida, me fornecendo conforto e direção enquanto eu navegava pelos desafios e triunfos que a vida apresentava. Eu vivia cada dia com o desejo de viver de acordo com seus ensinamentos, acreditando que sua presença estava sempre comigo, me guiando ao longo do caminho. Minha vida era simples, mas gratificante. Eu trabalhava como florista na loja local, Blossom e Bloom, um trabalho que me trazia alegria e paz. Cercada pelas cores vibrantes e fragrâncias das flores, eu sentia uma conexão profunda com a beleza que a vida tinha a oferecer. Eu tinha grande prazer em ajudar as pessoas a escolher as flores perfeitas para cada ocasião, fosse um aniversário, um casamento ou apenas um pequeno gesto para alegrar o dia de alguém. Eu adorava ver a felicidade nos olhos delas quando encontravam o buquê certo, sabendo que eu tinha desempenhado um pequeno papel em tornar o dia delas um pouco mais brilhante. As noites eram frequentemente passadas em casa com meu marido, Samuel. Estávamos casados há mais de 40 anos, e nosso relacionamento havia passado por muitos desafios. Nosso amor se aprofundou e amadureceu ao longo dos anos, fornecendo uma base sólida para tudo o que construímos juntos. Tivemos 2 filhos, um filho chamado Daniel, que era médico em Regina, e uma filha chamada Isla, uma professora que morava em Vancouver. Embora eles morassem longe, mantivemos contato próximo, visitando um ao outro sempre que possível. Samuel e eu apreciávamos os momentos tranquilos que compartilhávamos, muitas vezes sentados em nossa varanda, observando o pôr do sol e refletindo sobre a vida que havíamos criado juntos. Samuel era um homem de poucas palavras, mas com um coração cheio de amor e força. Ele trabalhava como mecânico, e suas mãos eram calejadas e fortes, capazes de consertar qualquer coisa, de uma simples bicicleta a um motor complicado. Ele era meu pilar de apoio, sempre lá para mim, e sua fé inabalável refletia a minha. Frequentávamos a igreja juntos todos os domingos, fazíamos nossas orações antes de cada refeição e encontrávamos paz e conforto em nossas crenças compartilhadas. Nosso vínculo, tanto emocional quanto espiritual, era a base da vida que havíamos construído juntos. Uma tarde, aparentemente não diferente das demais, eu estava na floricultura, cuidadosamente arrumando buquês para a sessão de exposição. A loja estava tranquila, com apenas alguns clientes espalhados, cada um absorto em selecionar suas flores. Minha mente estava preocupada, refletindo sobre o sermão do domingo anterior, quando de repente, uma onda de tontura tomou conta de mim. Alcancei um suporte de exposição próximo para me firmar, mas minha visão ficou turva e a sala pareceu girar. O pânico tomou conta de mim enquanto eu lutava para manter o equilíbrio. Meu coração disparou no peito e um suor frio começou a brotar na minha testa. Tentei gritar por ajuda, mas minha voz parecia presa, incapaz de escapar. A última coisa de que me lembrava era da sensação de cair no chão, o mundo ao meu redor desaparecendo em um abismo de escuridão. Quando recuperei a consciência, estava deitada no chão, cercada pelos rostos ansiosos dos meus colegas de trabalho. Eles pairavam sobre mim, seus olhos arregalados de preocupação. Uma delas, uma jovem chamada Caroline, segurou minha mão, seu aperto me aterrando em meio ao caos. Evelyn, você pode me ouvir? Ela perguntou, sua voz tremendo de preocupação. Tentei falar, mas minha boca estava seca e só consegui dar um aceno fraco, minha cabeça latejando dolorosamente.
Chamamos uma ambulância, disse calmamente outro colega de trabalho, um homem chamado Harrison. Eles chegarão em breve. Fechei os olhos, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Isso foi completamente inesperado. Eu sempre tive boa saúde e não havia sinais que levassem a esse momento. Uma sensação de desconforto tomou conta de mim enquanto eu me perguntava o que havia causado esse colapso repentino e inexplicável. Os paramédicos chegaram rapidamente, movendo-se com a eficiência e o profissionalismo que eu esperava. Eles verificaram meus sinais vitais, me fizeram uma série de perguntas e gentilmente me ajudaram a subir em uma maca. Enquanto me levavam para fora da floricultura e para a ambulância que me esperava, vislumbrei o rosto preocupado de Samuel. Ele correu para a loja assim que recebeu a notícia, e vê-lo ali, mesmo em meio a tanta turbulência, me deu uma pequena sensação de conforto. No hospital, passei por uma bateria de exames. Médicos e enfermeiros entravam e saíam do meu quarto, suas conversas cheias de jargões médicos que eu não conseguia entender completamente. Samuel ficou bem ao meu lado, segurando minha mão e falando palavras de encorajamento. Sua presença calma era um contraste gritante com a tempestade de emoções que girava dentro de mim. Depois do que pareceu uma eternidade, um médico finalmente se aproximou de nós. Ele se apresentou como Dr. Reis, sua expressão séria, mas não sem compaixão. Evelyn, ele começou, sua voz firme, mas cheia de gravidade, descobrimos algo preocupante. Você tem um tipo raro e agressivo de tumor cerebral. Está em estágio avançado e progredindo rapidamente. As palavras me atingiram como um golpe físico. Um tumor cerebral? Como isso pode ser? Eu me senti completamente atordoado, incapaz de compreender totalmente o peso do diagnóstico. Minha mente lutou para compreender a gravidade da situação. O aperto de Samuel em minha mão aumentou, seu rosto pálido de descrença. Quais são nossas opções? Ele perguntou, sua voz quase inaudível, um sussurro de medo pairando no ar. O Dr. Reis explicou que o tumor era inoperável devido à sua localização e tamanho. Eles poderiam tentar quimioterapia e radiação, mas o prognóstico era sombrio. O tumor provavelmente continuaria a crescer, e os tratamentos poderiam apenas estender minha vida por um curto período. Conforme a verdade da situação se instalava, meus olhos se encheram de lágrimas. Eu ia morrer. A percepção foi avassaladora. Como isso poderia estar acontecendo? Eu tinha muito mais pelo que viver, tantos sonhos não realizados. Eu não estava pronto para deixar este mundo, para dizer adeus a Samuel, aos nossos filhos ou à vida que eu ainda amava. Nas semanas que se seguiram, minha condição se deteriorou rapidamente. O tumor trouxe dores de cabeça implacáveis, convulsões e episódios de desorientação. Na maioria das vezes, eu ficava confinado à cama, fraco demais para fazer mais alguma coisa. Samuel permaneceu ao meu lado, nunca saindo, sua devoção e cuidado inabaláveis. Sua ternura durante tudo isso me levou às lágrimas mais vezes do que eu poderia contar. Sua força silenciosa foi minha âncora em um mar de incertezas. Uma noite, enquanto eu estava deitado na cama, entrando e saindo da consciência, algo extraordinário aconteceu. Uma sensação peculiar me envolveu, era como se eu estivesse subindo, flutuando acima do meu corpo. Olhei para baixo e me vi deitado ali, frágil e pálido, com Samuel segurando minha mão, seu rosto marcado pela tristeza. Mas não senti dor, nem medo. Havia apenas uma sensação avassaladora de paz, uma calma que me inundou como uma onda suave. Eu sabia, sem dúvida, que estava morrendo. Este era o momento que eu temia e esperava a minha vida inteira. Eu estava deixando este mundo, deixando para trás tudo e todos que eu amava. No entanto, enquanto eu subia, senti uma presença ao meu lado, uma força calorosa e reconfortante que me envolveu como um abraço protetor. Virei-me e vi uma figura brilhando com luz,
Era Jesus, meu Salvador. Seus olhos estavam cheios de compaixão, seu amor irradiando tão poderosamente que me encheu de uma paz abrangente. Naquele momento, eu sabia que tudo ficaria bem. À medida que continuei a subir, entrei em um reino que parecia além da compreensão humana, um lugar de beleza e tranquilidade inimagináveis. Jardins exuberantes, cores vibrantes e uma serenidade diferente de tudo que eu já havia conhecido me cercavam. Fui recebido por entes queridos que haviam partido antes de mim, seus rostos irradiando alegria e amor. Foi uma reunião que trouxe um profundo senso de pertencimento e calor. Mas em meio ao esplendor, testemunhei algo que me abalou profundamente. À distância, vi uma batalha acontecendo, uma guerra espiritual entre as forças do bem e do mal. As forças das trevas, lideradas por Satanás, estavam travadas em uma luta aterrorizante contra a luz de Deus. Era um conflito de proporções cósmicas, que ameaçava a própria alma da humanidade. Percebi naquele momento toda a extensão do plano maligno de Satanás, um esquema tão vasto e sinistro que visava minar a essência de tudo que é bom, tudo que Deus havia criado. A percepção foi ao mesmo tempo preocupante e de partir o coração. Foi uma revelação que ficaria comigo para sempre. Tudo começou uma noite enquanto eu preparava o jantar. Reginald estava lá fora no jardim, cuidando de seus amados tomates, enquanto eu me ocupava na cozinha, cortando vegetais para uma salada. Cozinhar sempre foi uma fonte de conforto para mim, um ato simples e fundamental de cuidado para minha família. Era um ritual que eu estimava, um que me conectava aos ritmos da vida diária. Quando peguei uma abobrinha na geladeira, meus olhos pousaram em algo incomum, um pequeno baú de madeira intrincadamente esculpido escondido na prateleira de cima. Era algo que eu nunca tinha notado antes, e a curiosidade surgiu dentro de mim. Com mãos cuidadosas, puxei o baú para baixo, meus dedos traçando suavemente os padrões delicados gravados em sua superfície. O baú estava bem fechado, e instintivamente procurei por uma chave. Depois de um momento examinando a despensa, descobri uma pequena chave ornamentada escondida sob uma tábua solta do assoalho. Com uma mistura de excitação e apreensão, deslizei a chave na fechadura e a girei. O baú abriu com um clique suave, revelando uma coleção de fotografias e cartas antigas. Enquanto eu examinava os itens, rapidamente ficou claro que eram resquícios do passado de Reginald, seu passado que permaneceu em grande parte não falado. Havia fotos dele quando jovem, seu braço em volta de uma mulher que eu não reconhecia. Seu sorriso era radiante, seus olhos cheios de um amor que espelhava o de Reginald. As cartas também eram cartas de amor, cheias de declarações apaixonadas e promessas de um futuro que planejavam compartilhar. Um nó se apertou em meu peito enquanto eu lia as palavras, sentindo o peso de um amor que existia muito antes de mim. Uma sensação de ciúme se agitou dentro de mim, um sentimento fugaz de traição, mas foi rapidamente superado por uma profunda e dolorosa tristeza pela perda de Reginald. Continuei lendo, juntando a história do relacionamento deles. Eles se conheceram na universidade, duas almas jovens cheias de sonhos e aspirações. Eles planejaram se casar, construir uma vida juntos, mas o destino interveio. Ela ficou gravemente doente com uma condição rara e, apesar de seus melhores esforços, ela faleceu, deixando Reginald de coração partido e sozinho. Fechei o baú, minha mente girando com essa nova revelação. Por anos, pensei que sabia tudo sobre Reginald, mas este capítulo oculto de sua vida revelou um lado dele que eu nunca havia compreendido completamente. Sua capacidade de amor e tristeza, de alegria e perda, era algo que eu nunca havia compreendido completamente. Naquela noite, enquanto estávamos deitados na cama, me vi incapaz de compartilhar o que havia descoberto. Temi causar-lhe dor, reabrindo velhas feridas que nunca haviam cicatrizado completamente. Mas o segredo pesava entre nós, uma barreira invisível que eu parecia não conseguir romper.
O peso disso pressionava meu coração, criando um espaço entre nós que parecia maior do que nunca. Os dias se transformaram em semanas, e a tensão silenciosa entre nós se tornou mais palpável. Reginald começou a notar a mudança sutil em meu comportamento, a maneira como me tornei retraído, o silêncio que pairava entre nós, a ausência das conversas habituais que compartilhávamos. Ele estendeu a mão de seu jeito gentil, tentando entender o que estava errado, mas eu não conseguia encontrar palavras para me explicar. A distância entre nós aumentou, e eu não conseguia preencher a lacuna. Uma tarde, enquanto eu estava arrumando a sala de estar, me deparei com uma foto emoldurada de Reginald e eu no dia do nosso casamento. Ficamos lado a lado, nossos rostos brilhando de felicidade, olhos cheios de amor e promessa. Eu quase conseguia ouvir as risadas, sentir o calor daquele dia novamente. Lágrimas brotaram enquanto eu pensava em quão profundamente eu amava Reginald, o quanto ele significava para mim. Eu não conseguia suportar a ideia de deixar esse segredo destruir o que tínhamos construído juntos. Eu sabia que tinha que lhe contar a verdade, não importa o quão doloroso fosse. Eu não podia permitir que meu ciúme e o peso das minhas emoções lentamente corroessem nosso vínculo. Naquela noite, depois do jantar, criei coragem para sentar ao lado de Reginald no sofá. Respirei fundo e, com a voz trêmula, falei. Contei tudo a ele, sobre o baú, as fotos e cartas que encontrei e a mulher que ele amou antes de mim. Confessei os sentimentos de traição que se misturaram à minha compreensão de sua perda e compartilhei a tristeza que sentia por nós dois. Reginald ouviu em silêncio, seu rosto ilegível, seus olhos fixos no chão. Prendi a respiração, esperando sua resposta, com medo do que poderia vir a seguir. Depois de um longo e doloroso silêncio, ele finalmente olhou para mim. Seus olhos estavam cheios de uma mistura de tristeza e algo mais suave, algo como alívio. Ele pegou minha mão, seu toque quente e firme. Evelyn, ele disse suavemente, sua voz cheia de emoção, eu nunca falei dela porque eu não queria te machucar. Ela era um capítulo na minha vida, um que eu amava, mas tive que deixar ir. Eu a amava com todo o meu coração, mas perdê-la me ensinou a natureza fugaz da vida e o quão precioso é apreciar cada momento. Quando eu te conheci, sua voz vacilou, e seu aperto em minha mão aumentou. Quando eu te conheci, eu encontrei o amor novamente. Era diferente do que eu tinha antes, mas era tão real, tão profundo. Você trouxe a luz de volta para a minha vida, e eu soube naquele momento que eu queria passar todos os dias com você. Você é minha alma gêmea, Evelyn, o amor da minha vida. Lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto suas palavras afundavam. Um fardo que eu não tinha percebido completamente que estava carregando saiu do meu coração, substituído por uma profunda sensação de alívio. O ciúme e o medo aos quais eu me agarrei começaram a se dissolver, e uma profunda gratidão me preencheu. Naquela noite, conversamos por horas, sobre nossos medos, nossos sonhos, nossos passados e nosso futuro. Compartilhamos os momentos que nos moldaram, as dificuldades e alegrias que suportamos. No final, o segredo que ameaçou nos dividir só serviu para nos aproximar, fortalecendo o vínculo que construímos ao longo dos anos. Redescobrimos a profundidade do nosso amor, a base da nossa vida compartilhada e percebemos que nossos passados, complicados, dolorosos e imperfeitos como eram, nos fizeram quem deveríamos ser. À medida que me afastava mais do meu corpo físico, fui envolvido por uma profunda tranquilidade diferente de tudo que já havia experimentado. A dor e o sofrimento implacáveis que consumiam minha vida desapareceram de repente, substituídos por uma incrível sensação de leveza e liberdade. Não mais confinado pelas limitações da minha forma física, eu era agora um espírito, uma alma embarcando em uma jornada para o vasto desconhecido. Ao meu redor, vi outras almas, algumas que reconheci, outras desconhecidas. Meu coração se encheu de calor ao ver os rostos de entes queridos que se foram antes de mim,
meus avós, meu amigo de infância e até mesmo Winston, meu amado cachorro. Eles me cumprimentaram com sorrisos radiantes e braços abertos, sua presença me enchendo de uma sensação avassaladora de alegria e conforto. Foi uma reunião além dos meus sonhos mais loucos, uma reunião que falava do vínculo eterno de amor e conexão que transcende a morte. Enquanto viajávamos juntos, senti uma atração irresistível em direção a uma fonte de luz brilhante e radiante. Era diferente de tudo que eu já tinha visto, uma energia tão pura e poderosa que parecia incorporar o próprio amor. Esta era a luz de Deus, o destino final para todas as almas que viveram com fé e retidão. Quanto mais nos aproximávamos dela, mais brilhante ela se tornava, até que nos envolveu completamente. Naquela presença sagrada, senti uma reverência e admiração que estavam além da descrição. Era um amor tão profundo, tão abrangente, que desafiava a compreensão humana. Eu estava na presença do Criador, a fonte de toda a vida e existência, e naquele momento, cada parte de mim entendeu o significado de estar lá. Na quietude daquela presença divina, eu estava cheio de uma profunda compreensão da fé, do significado da vida e do propósito final da nossa existência. Deus falou comigo, não com palavras, mas através de pensamentos e sentimentos que ressoavam dentro do próprio âmago do meu ser. Ele me mostrou a história da criação, o nascimento do universo, a formação da vida e o surgimento da humanidade. Eu vi a beleza e a complexidade de seu projeto, a delicada e intrincada teia da vida que conecta cada ser vivo, cada átomo, cada estrela. A vastidão de sua criação era humilhante, ainda assim, aos seus olhos, cada alma era preciosa, cada vida significativa. Mas então, vi a queda da humanidade, o momento em que o pecado entrou no mundo, trazendo consigo sofrimento e divisão. Observei o desenrolar da história, as guerras, a fome, as injustiças que atormentaram a humanidade ao longo dos tempos. Foi um lembrete doloroso das consequências das escolhas humanas, os efeitos cascata de nossas ações, boas e más, no mundo ao nosso redor. No entanto, em meio à escuridão, também vi um vislumbre de esperança. O amor inabalável de Deus por sua criação, sua busca incansável pela reconciliação e seu desejo de redenção brilharam através de cada sombra. Vi o sacrifício final de Jesus Cristo, sua disposição de suportar o sofrimento e a morte pelo bem da humanidade. Naquele momento, a profundidade de seu amor se tornou mais clara do que nunca. Era um amor tão ilimitado, tão extraordinário, que transcendia o tempo e o espaço. Seu sacrifício não foi um mero ato de gentileza, foi um ato cósmico de graça, uma ponte entre a fragilidade da humanidade e a perfeição do amor de Deus. Era um amor que tinha o poder de curar, redimir e restaurar. Conforme continuei minha jornada, fui levado a um lugar de julgamento. Não era um lugar de medo ou condenação, mas de verdade e revelação, um lugar onde cada alma deve se apresentar diante do Criador e prestar contas de suas ações. Aqui, as verdades mais profundas de nossas vidas são reveladas, não em severidade de julgamento, mas em compreensão. As escolhas que fizemos, o amor que demos e as vidas que tocamos são todas trazidas à luz. Não há como se esconder da verdade neste reino, apenas um profundo e transparente acerto de contas com quem somos e quem nos tornamos. Aqui, neste reino de julgamento, cada pensamento, palavra e ação foi exposto diante de Deus, e a verdadeira essência de cada alma foi revelada. Vi almas sendo julgadas de acordo com sua fé, suas obras e sua adesão aos mandamentos de Deus. Aqueles que aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador e viveram vidas marcadas por amor, compaixão e serviço foram bem-vindos ao reino dos céus. Eles trilharam o caminho verdadeiro, o caminho da retidão, e agora receberam paz e alegria eternas. Mas também vi almas que rejeitaram a Deus, aquelas que escolheram vidas de pecado, egoísmo e engano. Essas almas foram enganadas, seguindo falsas religiões e caindo nas mentiras do mundo.
Elas foram levadas para um lugar de punição eterna, um lugar de fogo e tormento, onde sofreriam as consequências de suas escolhas por toda a eternidade. Foi uma visão séria, que fez meu coração doer de tristeza por aqueles que se afastaram da verdade. A visão confirmou o que eu sempre acreditei, que há apenas um caminho verdadeiro para a salvação, e esse é por meio de Jesus Cristo. Todos os outros caminhos, todos os falsos ensinamentos e todas as distrações do mundo levam à destruição, à separação eterna de Deus. Ao testemunhar esses julgamentos, minha mente não pôde deixar de se concentrar naqueles que foram desviados por ensinamentos que negavam a verdade de Cristo. Vi aqueles que seguiram falsos profetas, suas almas condenadas, perdidas nas mentiras que abraçaram. Pensei naqueles que abraçaram estilos de vida pecaminosos, vivendo em oposição à retidão que Deus deseja. Esses indivíduos também foram condenados à punição eterna. Foi uma realidade dura e difícil de testemunhar, mas entendi em meu espírito que era necessário para a preservação da justiça e da ordem divina de Deus. Depois de testemunhar esses julgamentos, fui levado a um reino de luz, onde encontrei seres de pura energia e luz, anjos, os mensageiros e protetores de Deus. Eles estavam radiantes, suas asas abertas, seus olhos cheios de sabedoria e compaixão. Um anjo em particular, cujo nome era Zadel, se aproximou de mim. Sua voz, uma mistura de gentileza e autoridade, preencheu o espaço. Beatrice, ele disse, você foi escolhida para testemunhar algo de grande importância. Você tem. Foi concedido um vislumbre da batalha espiritual que está sendo travada entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás. Com a orientação de Zadel, fui levado a um reino onde pude ver as forças das trevas em ação. Vi demônios, criaturas distorcidas e grotescas com olhos malévolos e feições contorcidas. Eles sussurravam mentiras e tentações nos corações de humanos desavisados, incitando-os a se afastarem da verdade de Deus. Eles eram agentes de Satanás, trabalhando incansavelmente para desviar as almas, enganá-las a seguir falsidades e rejeitar o amor divino do Criador. Zadel explicou que o objetivo final de Satanás era enganar a humanidade, convencê-la de que não havia Deus, vida após a morte e julgamento. Seu desejo era criar um mundo onde as pessoas vivessem somente para si mesmas, onde o pecado e o egoísmo reinassem sem controle. O surgimento de religiões falsas, a promoção de estilos de vida pecaminosos e a rejeição dos mandamentos de Deus eram todos parte de sua estratégia para atingir esse objetivo. Satanás sabe que seu tempo é curto, Adel me disse, sua voz cheia de urgência e tristeza. E ele está ficando mais desesperado. Ele usa todas as ferramentas disponíveis para afastar as almas do verdadeiro caminho. Ele promove religiões falsas que negam a divindade de Jesus Cristo, como o islamismo, e oferece a elas uma salvação falsa. Ele também está trabalhando para normalizar estilos de vida pecaminosos, corroendo a base moral da sociedade e afastando as pessoas dos mandamentos de Deus. A revelação foi impressionante. Ela confirmou o que eu senti em meu coração, que a batalha entre o bem e o mal, entre a verdade e a falsidade, era mais real do que eu poderia imaginar. O plano de Satanás era insidioso, e os riscos eram maiores do que eu havia entendido. No entanto, no meio dessa escuridão, eu também sabia que o amor e a verdade de Deus prevaleceriam no final. As forças do mal não podiam superar a luz eterna de sua verdade e justiça. A cena diante de mim era ao mesmo tempo comovente e esclarecedora. Eu vi como Satanás manipulava os corações das pessoas, aproveitando-se de suas fraquezas, desejos e medos. Ele distorceu a verdade, apresentando mentiras como se fossem realidade, e levou muitos por um caminho de destruição. Senti o peso da escolha que cada alma enfrentava, abraçar a luz de Deus ou se render à escuridão do pecado e do engano. Estava claro que o plano final de Satanás era criar uma falsa unidade por meio de uma religião mundial, que rejeitasse a verdade de Jesus Cristo e a substituísse por uma espiritualidade diluída e sem sentido.
Uma religião de autoadoração, onde as pessoas seguiam seus próprios desejos e ignoravam os mandamentos de Deus. Era uma falsa paz, construída sobre mentiras. As palavras de Zadel ecoaram em minha mente. É por isso que é tão crucial permanecer firme na fé verdadeira, seguir os ensinamentos de Jesus Cristo conforme preservados por sua palavra. Somente por meio dele você pode resistir aos enganos de Satanás e garantir sua salvação. À medida que continuávamos, me vi diante de uma vasta divisão. De um lado, havia uma luz brilhante e ofuscante, a presença de Deus, a promessa de vida eterna, paz e amor. Do outro lado, havia um abismo escuro, cheio de sombras, angústia e desespero, o reino da punição eterna. Entre os dois havia uma ponte estreita, um caminho que levava de um lado ao outro. Era a escolha final que toda a alma deveria enfrentar. Zadel, sempre ao meu lado, falou suavemente, mas com firmeza: Beatrice, você testemunhou a verdade. Você viu as consequências do pecado, as recompensas da retidão e o imenso amor de Deus. Agora, você deve decidir. Você escolherá o caminho de Jesus Cristo, o caminho da salvação, ou se afastará e abraçará a escuridão? Senti uma certeza profunda e inabalável crescer dentro de mim. O amor de Deus, o sacrifício de Jesus e os horrores da separação eterna dele estavam claros diante de mim. Não havia escolha a não ser seguir o caminho da retidão. Não havia hesitação, nem medo em meu coração. Eu escolho Jesus, declarei, minha voz forte, cheia de convicção e fé. Eu escolho o caminho da salvação, o caminho da vida eterna. No momento em que as palavras saíram dos meus lábios, uma onda avassaladora de alegria e paz inundou todo o meu ser. Senti um calor, uma leveza indescritível que me abraçou por dentro. Era como se todo o peso do mundo tivesse sido tirado, e eu estava cheio de um amor que transcendia todo o entendimento. Pisando na ponte estreita, caminhei em direção à luz radiante, deixando para trás a escuridão que buscava me devorar. Enquanto caminhava em direção à luz, olhei para trás. Vi outras almas paradas na mesma encruzilhada. Cada um fazendo sua própria escolha. Alguns, como eu, escolheram o caminho da luz, seus rostos cheios de esperança e alegria enquanto avançavam com confiança e fé. Outros, tragicamente, se afastaram, escolhendo a escuridão e selando o seu destino. A visão era de partir o coração, a escolha de cada alma era final, e ninguém poderia trilhar seu caminho por eles. Eu sabia, no entanto, que a decisão sempre era deles. Assim como tinha sido minha. Enquanto eu estava na presença de Deus, cercado pela beleza sobrenatural e pelo amor da vida após a morte, senti uma sensação de realização e paz que estava além das palavras. Eu sabia que tinha testemunhado algo muito maior do que qualquer coisa na terra, um amor tão puro e profundo que desafiava qualquer tentativa de explicá-lo completamente. As provações e medos que enfrentei na ponte me levaram a este momento, a paz eterna que aguardava aqueles que escolheram o caminho da retidão. Foi um vislumbre da verdadeira salvação, uma afirmação de que as escolhas que fazemos na terra têm consequências eternas. Mas então, tão rápido quanto tudo aconteceu, fui mandado de volta ao meu corpo terreno, ao mundo familiar imperfeito de Harmony Creek. A transição foi chocante. Acordei na cama do hospital, meu corpo fraco, dolorido e frágil, mas meu espírito estava completamente diferente. Havia uma profunda renovação dentro de mim, um sentimento de vitalidade e clareza que superava tudo que eu já havia conhecido. Eu podia sentir o peso do amor de Deus dentro de mim, e sabia que tinha recebido uma segunda chance, uma chance de viver com um propósito renovado e compartilhar o que eu havia experimentado. Reginald estava lá ao meu lado, sua mão gentilmente segurando a minha, seu rosto marcado tanto pelo alívio quanto pela descrença. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, e eu podia sentir o peso de suas emoções, seu amor por mim e sua gratidão por eu ter retornado a ele.
Você está de volta, ele sussurrou, sua voz cheia de emoção. Você está vivo. Eu sorri através das lágrimas, sentindo uma sensação avassaladora de paz. Estou de volta, eu disse suavemente, minha voz firme, mas cheia de admiração. E eu tenho tanto para lhe contar. Nos dias seguintes, compartilhei tudo, sobre a jornada, o julgamento, a luz e a escuridão. Contei a ele sobre as escolhas que estavam diante de cada alma, sobre as verdades que eu havia testemunhado e a realidade aterrorizante do plano final de Satanás. Expliquei como ele engana a humanidade por meio de religiões falsas, levando muitos ao erro e mantendo-os longe da luz eterna de Deus. Reginald ouviu atentamente, seus olhos arregalados com uma mistura de admiração e medo. Eu podia ver o peso das minhas palavras afundando, mas também vi sua própria fé se agitando, reforçada pela verdade do que eu havia experimentado. Minha experiência de quase morte transformou tudo. Ela aprofundou minha fé, fortaleceu minha determinação e me deu um senso inabalável de propósito. Eu sabia, sem sombra de dúvida, que havia recebido uma segunda chance, não apenas para minha própria vida, mas para alertar os outros, para compartilhar a verdade que eu havia aprendido. Era minha responsabilidade falar, ajudar os outros a entender os perigos das falsas crenças e estilos de vida pecaminosos. Eu tinha visto as consequências dessas escolhas e sabia que o caminho da salvação era o único caminho para a paz eterna. Com esse novo propósito, eu estava determinado a viver o resto da minha vida com um senso de urgência. Eu compartilharia minha experiência com aqueles ao meu redor, espalharia a verdade do amor de Deus e encorajaria outros a escolher a luz. Eu entendi que essa segunda chance era um presente, um que eu nunca daria por garantido. Após minha profunda experiência, me tornei um defensor apaixonado e inflexível da verdadeira fé. Eu me senti compelido a compartilhar minha história com qualquer um disposto a ouvir, usando cada oportunidade para alertar os outros sobre os enganos de Satanás e a importância primordial de seguir os ensinamentos de Jesus Cristo. Falei com convicção sobre os perigos que eu acreditava estarem nos caminhos do islamismo e do estilo de vida LGBTQ, sabendo, no fundo do meu coração, que essas eram estradas que levavam à condenação eterna. Naturalmente, nem todos receberam minha mensagem de braços abertos. Muitos me rejeitaram como uma velha perturbada, uma fanática movida por fanatismo religioso. Outros me criticaram por ser intolerante e crítica. No entanto, apesar da negatividade dos julgamentos severos lançados em meu caminho, recusei-me a ser dissuadida. Eu sabia que me tinham confiado uma missão, uma responsabilidade de compartilhar a verdade nua e crua, independentemente do custo pessoal ou do ridículo que enfrentasse. Minha experiência também me aproximou de Reginald. Juntos, crescemos em nossa fé, frequentando os cultos da igreja com mais regularidade, orando lado a lado todos os dias e mergulhando na Bíblia com uma paixão e devoção renovadas. Nessa jornada espiritual compartilhada, encontramos não apenas conforto, mas também força, e nosso amor um pelo outro se aprofundou enquanto caminhávamos juntos pelo caminho da fé. Ao mesmo tempo, fiz um esforço concentrado para me reconectar com meus filhos, Jasper e Clementine. Compartilhei minha história com eles, esperando que eles entendessem a importância de fazer as escolhas certas na vida. Inicialmente, eles estavam céticos, talvez descartando minhas palavras como divagações de uma mulher mais velha presa em suas convicções. Mas eles ouviram com o coração aberto, e eu pude ver a mudança sutil em suas expressões, o impacto silencioso que minhas palavras tiveram sobre eles. A vida após minha experiência de quase morte não foi isenta de dificuldades. Houve momentos de dúvida, medo e desafios que pareciam intransponíveis às vezes. No entanto, mesmo em meio à incerteza, nunca vacilei da verdade que havia testemunhado. Eu havia experimentado o amor inegável de Deus, e isso havia impresso em mim um senso de propósito e uma missão que eu não podia ignorar. Continuei a trabalhar na Pedal Pusher,
tendo grande alegria em ajudar outras pessoas a descobrir o poder silencioso e transformador das flores. Mas meu papel lá havia mudado. O que antes era simplesmente um trabalho se tornou uma plataforma para compartilhar minha fé e plantar sementes da verdade nos corações daqueles que eu encontrava. Cada interação se tornou uma oportunidade de espalhar a mensagem de salvação, de compartilhar o amor que eu havia testemunhado além do véu. Eu sabia que meu tempo na terra era finito, que um dia eu retornaria à vida após a morte, ao reino de Deus. Mas até que esse momento chegasse, eu estava determinada a viver cada dia com propósito e paixão, a amar incondicionalmente e espalhar a verdade o mais longe e amplamente que pudesse. Pois eu tinha visto a realidade chocante de cortar o coração do plano final de Satanás, e entendi com uma clareza além das palavras que a única maneira de vencê-lo era abraçando o verdadeiro caminho, o caminho de Jesus Cristo, o caminho da salvação. Era uma verdade que valia a pena defender, uma verdade pela qual valia a pena lutar com cada grama do meu ser.